versículo 12 diz que os santos precisam de serem aperfeiçoados, para que, uma vez aperfeiçoados, possam desempenhar um serviço que promove a edificação do corpo de Cristo. A grande verdade do Novo Testamento é de que Jesus desça, Deus, faça justiça ao mundo pecador. Com essa canção deu-se início à abertura dessa conferência. E é a você, meu irmão, que eu tenho o prazer de dizer o quão maravilhoso é o nosso Deus. Então, nesta noite, permita-se, abra o seu coração para que você possa desfrutar da própria palavra vinda da boca de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Foi muito edificante hoje aqui, sexta-feira, ouvir a palavra a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. E que todos venham atentar hoje, nesses dias, com profundidade no coração, para que possa sentir o que Cristo tem a nos dizer. Então, a partir de Mateus capítulo 24, 32, começa então uma série de parábolas. E aqui ele falará à igreja. E falando à igreja, aí sim, ele não vai falar da sua vinda pública. Ele vai falar do arrebatamento. Falando aos judeus, ele trata da sua vinda como uma vinda pública, visível. Tratando-se da igreja, ele vai evidenciar o arrebatamento. Por quê? Na sua vida pública, a igreja vem com ele. Então o que interessa à igreja é o arrebatamento para vir com ele. Falando dos judeus que não serão arrebatados, porque nem mesmo são salvos, só serão no final da grande tribulação. O que interessa a eles é como será a tribulação. Amém? Então veja: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Alguns estudiosos dizem assim: a figueira que renova os seus rebentos aqui é Israel. Então, quando Israel começa a frutificar, a brotar, seria o retorno de Israel. Aí então a vinda de Cristo está bem próxima. Só que não podemos pensar assim jamais. Porque aqui ele não está dizendo de Israel. Ele faz uma metáfora dizendo: quando virdes estas coisas acontecerem, sabeis que está próximo às portas. Que coisas acontecerem? Aquilo que ele citou como sinal de sua vinda, que acontece dentro do período de 3 anos e meio, do princípio das dores. Quando o princípio das dores começar, que é o início dos 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, a igreja saberá que ele voltará na metade da semana. Ele diz que quando essas coisas começam a acontecer, sabeis que está próximo às portas.
Do mesmo modo, quando ele diz, aprender a parábola da figueira. Olha para a figueira. Poderia ser qualquer outra árvore. Quando ele cita figueira, sabe por que certamente ele tinha diante de si uma figueira que se renovava. Então ele olha e cria metáfora dizendo, olhe para a figueira. Quando os seus ramos se renovam, vocês sabem de alguma coisa? Nós sabemos que com isso, o verão se aproxima. Não é assim? Aí ele diz, assim, pois, do mesmo modo que os ramos nascendo apontam para o verão, os sinais de que eu falei para vocês agora há pouco, também apontam para a minha vinda. É só uma questão de relação. Para tirar qualquer dúvida, os irmãos depois leiam Lucas 21 e Mateus capítulo 13. Capítulos paralelos a este. E quando Jesus Cristo fala da figueira, ele fala assim, aprendei a parábola da figueira e de todas as árvores. Ele não inclui apenas a figueira. Todas as árvores também passam pelo processo de renovação de suas folhas. Se porventura a figueira diz de respeito a Israel, as outras árvores diriam respeito às nações. E aí complica, porque quando é que as nações se renovam? Não há como entender isso. Então o Senhor diz que é preciso que a igreja fique atenta para os sinais. Amados, hoje estamos aqui agora, neste momento, uma conferência bíblica, e o coração dos irmãos estão, de certo modo, palpitantes pela ministração de ontem, de hoje, de amanhã, que haverá ainda, tal. Mas me parece que nós temos muitos planos. Os irmãos falaram na segunda-feira, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu estou acabando um curso, um estudo, tal, eu vou casar, eu vou comprar, eu vou realizar, vou concretizar. Estamos cheios de planos, mas entenda uma coisa, ainda hoje, seria possível que nós ouvíssemos ao meio-dia um anúncio de que um grande homem político conseguiu estabelecer paz com Israel e palestinos, e de que amanhã mesmo começará a reconstrução do templo, que duraria aí talvez o máximo de 3 dias para ser erguido, uma vez que o templo já está todo pré-moldado. E ainda eu estava estudando essa semana retrasada sobre o templo, e eu estava lendo o que os próprios judeus acham da reconstrução do templo e do lugar. E foi alguns judeus, rabinos e mestres e doutores do Antigo Testamento, acreditam que não seria preciso tirar a mesquita dos muçulmanos, uma vez que o lugar exato não é ali. Porque como está construído sobre o Monte Moriá, e a mesquita não ocupa o Monte Moriá, então as bases do templo estariam talvez ao lado da mesquita. E não teria maior sinal de paz entre palestinos e israelenses, tendo os 2 templos lado a lado. Então hoje mesmo podemos ter a notícia, amados, no momento em que essa notícia surgir, eu começo a ver as folhas brotando da árvore. E eu saberei. E se Deus me der a graça, eu vou anunciar 3 anos e meio. Não é marcando nem o dia e nem a hora. Mas Jesus fala, quando virdes, sabeis que está próximo. E ele diz, quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, ele nos remete a uma profecia de Daniel 9. Ele diz, quem lê, entenda. Me mandaram ontem uma mensagem, no telefone, celular, e eu não sei exatamente quem foi, porque não veio o nome, só veio o número. Eu não tive tempo de consultar na agenda do computador para saber quem é. Mas dizia assim, Deus não fará nada sem antes avisar seus servos os profetas.
Então, a Bíblia nos está revelada. Quando virmos as primeiras folhas brotarem, ergam as vossas cabeças. O que é erguer a cabeça, irmão? Por quê? Quando é que alguém ergue a cabeça? Não procure nenhuma resposta extraordinária, fala o óbvio. Quando é que alguém ergue a cabeça? Eu estou ouvindo uns murmúrios, não estou entendendo. Quando a cabeça está baixa. Evidente. Se você está com a cabeça erguida, não tem como erguer de novo. Então, tirem os olhos daquilo que está perto. Lembram de ontem? Ergam a cabeça. Irmão, nós estamos tão perto, mas tão perto. Os irmãos não sabem o quanto estamos perto. Ah, pastor, mas desde que os pais dormiram. Só que os pais, quando anunciavam, eles falavam uma verdade. Todavia não tinha compreensão. E nem poderiam ter, não é falta deles. Porque a palavra profética é como uma luz, uma candeia, que brilha, até tornar o dia perfeito. Então a palavra profética, ela ganha proporções. Como poderiam os irmãos há 50 anos atrás entender as profecias que entendemos hoje? Eles tinham pouca ferramenta. Mas Deus revela. Sim, está revelado até para João. Só que a compreensão daquilo que ainda não existe requer um parâmetro, não? Falava-se antigamente, quando eu era criança, do carimbo da besta. O nome era carimbo. Porque toda a tecnologia era o carimbo. Puf, né? Na espuma. Né? Então iam carimbar. Aí passou o tempo. Aí já falaram que ia ser aquela barra, né? Um carimbo de barra com a leitura ótica. Já melhorou um pouco, né? Agora já se fala de um chip implantado. Nem sei se vai ser o chip. Talvez daqui a algum tempo o chip seja suplantado por algo. Eu não sei. Eu sei que vai ter a marca da besta. Eu sei. Está tão perto, mas tão perto. O Senhor diz: olha, igreja, quando virdes acontecer essas coisas, é o princípio das dores. 3 anos e meio durará o princípio das dores. Não é tempo mais de ficarmos com a cabeça baixa, olhando para o que é terreno, olhando para o que é material. Ergam a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. O Senhor nunca deixou ninguém enganado. Ele falou assim: olha, há sinais que evidenciam a aproximação. Ele diz no versículo 37: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como foi os dias de Noé? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eles comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento. O comer e o beber diz respeito à satisfação dos desejos. O comer e o beber é a satisfação. Não exatamente o comer comida, mas a satisfação de apetites. Seja ele o apetite da comida mesmo, do alimento, ou de qualquer outro. Os homens estão vivendo para si. Comer e beber não é viver para si? O viver para o outro seria você dar o outro alimento. Aqui não é comendo e bebendo. Eu preciso comer, satisfazer necessidades físicas, biológicas, vitais, orgânicas. O homem estará vivendo para si e casando-se, dando-se em casamento. O que é casar? E dar-se em casamento. Me caso, gero filhos, dou meus filhos em casamento,
que se casarão, que terão filhos e darão seus filhos em casamento, casando-se e dando ao casamento. O que é o casamento na Bíblia? Qual a simbologia no âmbito terreno? Porque o casamento, ele tanto tem uma simbologia espiritual de Cristo com a igreja, como tem uma simbologia totalmente terrena. No âmbito terreno, o que é o casamento? É a continuação da espécie e da vida humana sobre a terra. Não é assim? O indivíduo casa, porque um dia nasceu dos pais, cresceu, virou homem, virou mocinha, aí casaram. Aí não fazem filhos, que vão amamentar, vão para a escola direitinho, os pais vão pentear o cabelinho, ensinar direitinho os menininhos, não é? Aí os menininhos vão crescer e não vão se casar. Como é que os adolescentes da igreja, aqui da nossa igreja, tudo assim, olhando o outro. Aí quando a gente fala alguma coisa assim, eles dão um sorriso, engraçado, com vergonha, tudo querem casar. Já falei que quando a pessoa, o homem ou a mulher, querem namorar, eles querem se casar. Então, criança com 12 anos não deve querer casar. Namorar também não. Não é assim? Mas o casamento é a continuidade. Então os homens estão vivendo para si mesmos e dando a continuidade. Segue a vida, toca a vida, continua a vida. É nesse momento de uma continuação. E diz assim: porquanto, assim, versículo 38, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Observe que falando agora para a igreja, o Senhor utiliza um outro modelo de discurso. Ele está falando de uma vida normal na terra, e agora de alguém que entra para a arca sem que seja... Esse Noé entra na arca, assume uma figura profética de como o Senhor vai tirar Noé e a sua família simbólica. Quem é Noé e sua família que será tirado sem que seja percebido da terra? O arrebatamento. Quem é Noé? Quem são os Noés? O que prega a palavra da justiça, porque Noé pregava a justiça. Leia o Hebreus capítulo 11. É aquele que acredita na palavra profética. É aquele que dedica, que consagra a sua vida em função da palavra profética. Noé poderia falar assim: eu acredito nessa palavra. O Senhor disse que o mundo vai acabar, eu acredito. Mas ele não poderia continuar a vida dele? E a arca, ele poderia ficar pregando: temos que construir a arca. Mas nada de construir a arca. Irmão, temos que nos arrepender e construir essa arca. Poderia fazer assim? Irmãos, vamos nos arrepender e construir a arca. Não. Ele começou a construir a arca. Pegando madeira, pouco a pouco, foi fazendo. Aqueles que serão tirados sem que sejam percebidos, enquanto os homens casam e dão sem casamento, comem e bebem, são aqueles que hoje pregam a palavra da justiça. Aqueles que, a semelhança de Noé, anda com Deus. Noé andou com Deus, está escrito. São esses que o Senhor achará graça, ou que encontrarão graça diante do Senhor, e serão tirados, arrebatados. Mas em Lucas, no capítulo 21, ao falar do mesmo momento escatológico do arrebatamento, o Senhor fala também de Ló. Como também foi nos dias de Ló, em que os homens plantavam, edificavam. Agora aqui já é o aspecto material do capitalismo. Ali em Noé é a satisfação dos prazeres. Em Ló é a construção arquitetônica, os projetos. Ló, então, foi um homem chamado por Deus.
Deus mandou seus anjos na casa de Ló para tirá-lo de lá. E Ló, ainda que estivesse habitando Sodoma, não podemos nos esquecer que é dado a seu respeito um testemunho de que Ló, enquanto habitava Sodoma, e Ló habitar Sodoma é uma figura do crente no mundo. Nós estamos em Sodoma. Você está em Sodoma. O mundo é Sodoma. E nós estamos no mundo. O mundo está numa grande depravação da sexualidade. Corrompido. A homossexualidade anda na moda. Aqueles que hoje andam na moda têm que assumir uma outra postura sexual, inclusive, para poder ser bem visto em alguns ambientes. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7 fala: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Pergunta para o seu irmão assim: você está em Sodoma? Como Ló estava em Sodoma? Diga: estou. Agora diga assim para o seu irmão: mas você também tem o mesmo coração de Ló? E pergunta assim: qual é o coração de Ló? Você é alguém afligido? Você fica afligido pelo procedimento libertino dos homens? Ou você está encontrando prazer no procedimento libertino dos homens de Sodoma? O que você sente? Você é alguém aflito? Vamos falar isso aqui um pouco mais amanhã de manhã. O Senhor tirou Ló e a sua família. E a ordem era: não olheis para trás. A mulher de Ló olhou para trás e se tornou numa estátua de sal. Poderia ser uma estátua de cera, poderia ser uma estátua de bronze, bronze fria, dura, de ferro, de ouro, de pau, madeira, de barro, mas não sal. Deus é muito sábio quando Ele inspira os seus profetas para escrever a palavra. Você se lembra de alguma coisa? Sal. Quando o sal se torna insípido, o sal tem uma função, mas a estátua de sal não tem função alguma. A estátua de sal é a revelação de que aquele que é o sal perdeu a sua função. E aqueles que perdem a sua função serão deixados para trás na hora do arrebatamento. Vai ficar crente sem sabor. Porque o coração da mulher de Ló estava em Sodoma. Onde é que está o seu coração, meu irmão? Mateus 24, 40. Então 2 estarão no campo. Quando eu era criança, eu ainda ouvia assim: a mulher crente, santa, aquele cabelão, aquele cocôzão, tão grande o cocô que parece uma sucuri. Eu falei isso outra vez, os irmãos acharam engraçado. O povo crente era santo antigamente, tão santo. Tinha medo daquela santidade toda. Povo gordo. Mostrava nem esse ossinho daqui que era pecado. Tornozelo, então, aquele cabelão. Então aquela mulher santa, com um marido descrente. Um é tomado, o ímpio, deixado. Quanta deturpação da palavra, né?
quanto desvio do que está escrito. Não está dizendo isso, não. 2 estarão no campo. Está lá na fábrica, o crente e o ímpio trabalhando na fábrica. O crente vai, o ímpio fica. Não. Só pode ser deixado aquele que tinha a possibilidade de ir. 2 no campo, 2 na cama, se refere a 2 cristãos. Porque eles estão na mesma posição. Juntos, trabalhando. É o casal crente que vem para a reunião da igreja juntos. Pode ser o Chafi e a Marinéia. Marinéia, né? Pode ser. Tomara que os 2 subam, né? Mas se a Marinéia subir, você ficar? Hã? E aí? Ela falou assim, fica ele. E se ele subir, você ficar? Tá tudo bem? Aí não? Você vê, né? Ela falou assim, fica ele. Ele falou assim, não, aí não. Ela ficar, não. Vai ter que subir comigo. Né? O ideal é que suba os 2. Se ficar os 2. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. A Bíblia está mostrando que o arrebatamento não é absoluto para toda a igreja. Parte da igreja sobe, parte da igreja fica. E por que parte da igreja fica? Porque não venceu. Porque se deixou levar pelas falácias, pelos enganos. Mas estão perdidos por causa disso? Não. A grande tribulação será um ambiente propício para que se pare de pregar o evangelho da prosperidade. Porque uma vez que o selo da besta será propagado e ninguém poderá comprar nem vender, porque o dinheiro corrente na época será uma questão de fé, ter ou não ter o dinheiro, a questão de servir ou não, o joio logo vai se declarar, nunca fui crente, meu irmão. Eu estava lá, mas por quê? Por causa do fulano, da fulana, por causa do grupo, por causa disso, por causa das danças. Mas eu nunca quis, não. Vocês são bobos, acreditavam, eu queria. Logo eles vão se declarar. O crente verdadeiro vai chorar amargamente. Porque ele não pode simplesmente negar aquilo que ele é. Filho de Deus, ficou. E agora o Espírito Santo vai constrangê-lo a tal ponto que ele vai entrar num processo de arrependimento como nunca antes. E agora ele tem 3 anos e meio para correr atrás daquilo que ele não fez durante toda a sua vida. Aquilo que você podia realizar no tempo de bonança, agora terá que fazê-lo em época de crise. Não é possível fazer campanha de prosperidade nessa época. Casa perderá o valor. Fazendas, empresas, cargos públicos, status, tudo terá perdido o valor nessa época. Nesse tempo, os cristãos estarão foragidos, fugidos nas covas da terra, nas cavernas, procurando um ambiente. Não é para dormir, não, para estar em comunhão íntima com Deus. Ele vai se lembrar das palavras, tudo era verdade, porque parece que a ficha só cai depois que acontecem as coisas. A gente pensa que tudo isso não é verdade, vai acontecer coisa nenhuma, mas quando acontecer, e aqueles que não gostavam muito da comunhão dos irmãos, ou talvez até que podia dizer que gostava, sem saber que não gostava, mas que sempre tinha alguma coisa melhor para fazer que congregar com os irmãos, agora vai se alegrar quando vê um irmão que ficou também. Vamos nos reunir e vamos buscar e vamos louvar.
E vamos adorar e glorificar o Deus vivo, o Deus verdadeiro. O sistema econômico, que é uma das bases da Grande Babilônia, é ruir. O dinheiro para os verdadeiros não servirão de nada, para nada mais. Porque eles vão se alimentar somente quando encontrar alguém que lhe dê alguma coisa. Eles vão vestir quando alguém lhe der alguma coisa. Eles vão dormir apenas alguns pequenos pedaços da noite, para um descanso rápido, porque tem que continuar a fugir e gastar o tempo não dormindo, mas refazendo ou construindo aquilo que foi deixado de construir na vida cristã. Nessa época não haverá ódio no coração que não seja tirado, não haverá perdão que não seja ministrado. Nessa época não haverá dúvida quanto ao que pode e ao que não pode. Tudo estará muito claro. Não posso, eu tenho que buscar é a Deus mesmo. Hoje em dia ainda já fica com aquela coisa, como se nós fôssemos muito grandes. Mas e aí, bispo, eu posso ou não posso? Naquele dia, tudo estará muito claro. Muito claro. A preparação, a abertura que o irmão Gilson colocou, vocês viram? É apenas para trazer uma ideia de que a pessoa está no culto, de repente descobre que ficou. Será amargo. Alguns acham assim, não, tudo bem, se eu ficar não tem problema não. Você não sabe, meu irmão, o que está dizendo. Ele diz que haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que há nação sobre a terra. Nunca houve. Você não sabe o que diz. E não somente eu me refiro ao desgaste físico e torturas físicas que sofrerão os que ficarem, mas ao coração de alguém que ama a Jesus e que não tinha ainda percebido que amava. É alguém que terá um sentimento de arrependimento tão grande, tão profundo, que vai chorar amargamente, buscando lugar de arrependimento. Ou como que diz, como se eu pudesse voltar lá no ano de 2007, naquela conferência, se o tempo voltasse, eu teria naquele tempo voltado meu coração para Jesus e me arrependido e teria levado uma vida de outra maneira. Mas não, eu fui louco. Vendi meu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Troquei o direito de reinar com o Senhor, de ser arrebatado com o Senhor, de ser galardoado pelo Senhor, por causa de pouquíssimos prazeres transitórios do pecado, de Sodoma. Os cristãos da igreja primitiva, eles eram reconhecidos como aqueles que amavam o Senhor. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que me conheceu de outra congregação da qual participei. É pessoa sem muito conhecimento, falava algumas coisas para mim, mas desinformada de muita situação, tudo particularmente. Ela dizia assim, porque você saiu da vida da igreja, está em Laodiceia. Eu respondi dizendo assim, eu não quero discutir opiniões. Opinião, cada um tem a sua. Você tem algum preparo bíblico para me responder o que é Laodiceia? O que é vida da igreja? O que é corpo de Cristo? Você não pode falar que quem está na Assembleia de Deus não está na vida da igreja. Na Batista não está na vida da igreja. Por quê? Porque vida da igreja são eles. Então igreja são eles. Então quem não é de lá, não é igreja. A pergunta é, você tem conhecimento bíblico para falar dessas coisas? Você sabe o que é?
Em seguida eu falei assim: pelas suas palavras, eu percebo que você discute como quem tem paixão, não como quem ama o Senhor. Paixão não pelo Senhor, pelo sistema onde congrega. As pessoas hoje em dia defendem a sua denominação como o vascaíno defende o Vasco. Paixão da carne. Vai falar mal do Flamengo para um flamenguista para você ver. Vai falar mal do Corinthians para um corintiano. Paixão. Carnal. O time está perdendo todas, o indivíduo está defendendo. A igreja está pregando a mentira, o indivíduo está defendendo. O problema não é o que prega. Eu sou vascaíno. Eu sou da denominação A, B ou C. E daí? Perdendo ou ganhando, estou com ela até o fim. Na verdade ou na mentira, não saio de lá. Tudo errado. A princípio, eu não saí da igreja de onde eu estava. Não. Me expulsaram. Começa por aí. Me tiraram. Me colocaram com minha família na rua. Por quê? Pastor, o senhor adulterou? Não. Então o senhor bebeu? Também não. Roubou? Muito menos. Por que então? Porque eu dizia assim para os meus líderes: permita-me incentivar os irmãos a lerem a Bíblia. Qual foi a resposta? Aqui? Não. Mas como? Bíblia. Eles têm um acervo de livros deles, bons livros. Eu dizia: permita-me pegar os livros vossos de vossa prateleira e colocar na mão dos irmãos para ser lidos. Não é para comprar e levar para casa, ficar enfeitando a estante, não. Ler, vamos ler. Não é ler o que eu estou dizendo, anule-me, mas é ler o que os vossos líderes escreveram no passado e entender o que eles estão dizendo. Eles falaram? Aqui? Não. Aí eu falei assim: agora eu estou um pouco desconfortável aqui, porque o que eu vou fazer, uma vez que sou responsável por uma igreja local? Bateram no meu ombro e disseram assim: não te preocupe, tolo. Você não é mais dessa igreja. Você não é mais líder daqui. E já me tiraram? Já. E não me disseram nada? Não. E eu falo isso com testemunhas. E fiquei então com um grupo de irmãos desconsolado, sem saber o que fazer, porque não tínhamos intenção nenhuma de fazer nada. Mas não sabíamos nós que Deus estava começando ali em forma, ainda informe, uma semente de um ministério que vai falar para o mundo inteiro que Jesus Cristo é o Senhor. E que devemos amar somente a Ele, nunca ao homem, ou a nenhum time de futebol, ou grupo denominacional. A igreja primitiva era uma igreja conhecida como aqueles que amavam ao Senhor. Ser cristão não é fazer parte de um time de futebol. Me refiro a uma denominação. Não. Ser um cristão é amar a Jesus, amar a sua vinda, amar a sua palavra, fugir dos homens maus. Não me refiro aos ímpios, me refiro aos homens maus, é o lobo vestido de ovelha, e seguir com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor Jesus. É fugir da aparência. O Senhor Jesus vai mostrar a parábola das 10 virgens. O que é essa parábola, afinal? O que são as 10 virgens? Uma vez que a igreja, como um todo,
é representado por uma noiva. Eu não sou a noiva de Cristo, você não é a noiva de Cristo. Nós somos uma noiva. Os filhos de Deus no mundo inteiro é a noiva. Mas tratando-se do aspecto individual, porque cada um tem uma responsabilidade individual, não tem? Nesse aspecto da individualidade, nós somos os convidados para as bodas. No coletivo, somos a noiva que casa-se com o noivo. Individualmente, somos os convidados para as bodas. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Bem-aventurado. Não é o 10 não, 19. Bem-aventurado os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Versículo 9. Então, o Senhor haverá de estabelecer um momento de uma festa de casamento com a sua igreja que vai durar 1000 anos. O reino milenar será uma grande festa de casamento. 1000 anos é o dia de Jesus Cristo, de Filipenses 1,6. Mas então essas virgens que Jesus Cristo fala em Mateus 25, elas formam 2 grupos, virgens sábias e virgens nécias. O que você é? Você é uma virgem? Com certeza. Mas você é sábia ou é nécia? Aqueles que se deixam levar de volta ao Antigo Testamento para a prática das sombras e figuras, são sábios ou são nécios? Nécios. Mas não seria um juízo nosso falar isso? Poderíamos falar do mesmo jeito lendo a Bíblia. Gálatas 3. Ó insensatos Gálatas. A Bíblia está chamando eles de insensatos. E por que insensatos? Porque vocês que começaram pela fé, pela graça, pelo Espírito, quereis agora dar continuidade à salvação por meio de obras. Então as virgens loucas são aquelas que perderam a essência da vida cristã, ou que nunca tiveram nenhuma. São virgens, são salvas, porque para ser salvo basta o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, e a fé nesse sangue que vem dele também, não é nossa, não é nosso sangue. Agora a vida cristã, ela é vivida no Espírito. Pouco importa o que os homens pensem, pouco importa o que os homens falem, pouco importa a aparência, o exterior não tem muita importância. A vida cristã é vivida no Espírito, é uma vida no coração com Deus, uma vida interior. Essa vida interior é certamente que ela vai influenciar o nosso exterior e vai mudar o nosso exterior. Todavia, as virgens nécias são aquelas que possuem obras, sim, mas que são obras como fruto da carne. Obras boas, porque obras da carne não são apenas as ruins, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é traduzido no Novo Testamento como o pecado que habita na carne, é do bem e do mal essa árvore, ó. Não é a árvore do mal. Talvez se nós fôssemos falar dessa árvore, diríamos assim: não comam da árvore do mal. Mas não, é do conhecimento do bem e do mal. O bem e o mal, quando não estão em Deus, trazem morte. A obra boa ou má, feita com a força natural da carne, por força de lei, coagido pelo medo ou pela pretensão, orgulho de querer aparecer, pode ser fortuna que você oferte ou que você faça. Não tem valor. As lâmpadas que as virgens traziam nas mãos, elas representam as boas obras. Não é isso o contexto de Mateus, lá no capítulo 5? Quando o Senhor diz assim, que não se pode acender uma candeia, ele está falando da lâmpada, ó, e colocá-la debaixo do alqueire ou de uma mesa.
mas a lâmpada tem que ser acesa e colocada sobre um velador para resplandecer. Aí ele traduz o significado da lâmpada dizendo: assim resplandeçam as vossas obras diante dos homens. Então há dois tipos de obras: obras feitas na carne, obras feitas no espírito. Obras que Paulo chama de madeira, feno e palha, em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10 em diante. E obras a que ele chama de ouro, prata e pedras preciosas. Todos os cristãos fazem obras. Tudo o que nós fazemos dentro da vida cristã são obras. Uma oferta que você traz, uma roupa que você julga decente, o vir ao culto, o congregar, o cantar, fazer parte de uma banda, o pregar, o filmar, o que quer que seja, são obras. Mas você é movido pelo quê para fazer essas obras? Eu costumo falar assim: dirigir uma empresa secular é mais fácil do que conduzir um rebanho de Deus. Não é? Por quê? Porque se eu sou o dono de uma empresa secular e o funcionário não entrar na linha do jeito que eu quero que ele ande, eu mando embora. Eu, por exemplo, mandaria, né? Tem uns que não conseguem mandar. Eu mandaria. Ah, mas você não pode? Não, eu posso, porque eu sou o dono é minha empresa. E o modelo é meu. Você está aqui porque você quer. Vai procurar uma empresa para você em que você trabalhe do seu jeito. Aqui é do meu jeito. Eu falaria assim: desde que o que eu estou propondo seja legal, amparado por lei. Tudo bem. Eu faria assim. Esse é o meu modo de trabalhar. Mas na igreja as coisas não são assim. Se a pessoa faz mal feito o serviço, você não pode mandá-lo embora, porque a ovelha não é sua. O rebanho não é seu, é de Cristo. Como mordomo de Cristo, eu tenho que cuidar das ovelhas de Cristo com muita misericórdia. Relevar, compreender, suportar. Não é assim? Aí eu costumo dizer assim: se a pessoa for paga para fazer as coisas na igreja, sai. Colocamos essas lâmpadas aqui, vamos perceber que está mais claro aqui? Depois vamos trocar as de trás. Isso aqui foi feito em 2 dias, no máximo. Mas foi pago. Se arruma alguém para fazer aquela dificuldade. Não vem. Atrasa, não deu. Faz uma gambiarra, esconde o fio lá. Rápido ali. Tem o que fazer. Dando exemplo assim da eletricidade. Não para que os eletricistas da igreja fiquem assim, não é isso. Foi apenas um exemplo dado em função da troca de agora, né? Entendam isso. Uma vez eu dei um exemplo da bateria. Lembra, Amanda? Já acharam que eu estava falando da Amanda. Aí já se refere assim, né? A caixa de ofertas. Quando essa caixa chegou aqui, no local que eu entrei ali, que eu olhei, porque o irmão Gilvan havia encomendado, ele me falou: eu encomendei e tal. Eu falei: não, beleza, estava precisando mesmo. Que eu olhei para trás, eu falei assim: eu fui 2 pessoas na mesma hora. Eu pensei, uns vão olhar e falar assim: ai, que coisa boa, graças a Deus, aquela caixa feia de oferta. Vai sair aqui, vai lá para Samambaia. Ô, caixa feia. É bonita essa caixa? Feia. Quanto custou? Nada. Pregamos alguns pregos enferrujados que tinha no quintal da casa do Douglas, umas madeiras que estavam jogadas. Foi, Fernando? E esse friso aqui também estava jogado também. E o irmão Fernando e o Douglas serraram e fizeram. Quando começamos a congregar, não tínhamos como comprar. Então isso aqui foi uma providência inicial de Deus,
que agora não é preciso. Então, alguns falaram assim, que coisa boa, como é bonito, como são bonitos esses gasofilaços, que bênção, que não vai mais tumultuar ali no momento das ofertas. Mas talvez outro diga assim, olha o tamanho, eu sabia. Estou mentindo? E tem mais, e agora, e é dois, são dois, não é um não, ó, dois, não é para encher não, é para você não ficar tumultuado, meu irmão, ali, ó. Não fica tumultuado ali? Agora vai poder vir um pouco para cá, um pouco, não é para encher, se bem que deveria encher, mas nós não temos ainda o tal coração. As nossas obras são diversas, ou da carne ou do espírito. Aquele que oferta segundo a carne, não deveria fazê-lo. Não tenha medo dos gafanhotos de Malaquias, eles não vão à sua casa. Mas tenha medo do tribunal de Cristo, porque Ele vai julgar a cada um segundo as suas obras. As lâmpadas que as virgens traziam são símbolos das obras. Agora, se são símbolos das obras, quem disse isso foi o próprio Cristo, que a lâmpada deve brilhar, e assim brilha a vossa luz diante dos homens, que são as obras que nós praticamos, é a interpretação do próprio Cristo. As lâmpadas das virgens loucas brilhavam? Lembra quando elas falam assim, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se estão se apagando, estava acesa. Brilhava. E a lâmpada das virgens prudentes brilhavam? Porque são obras, então tem que brilhar. Porque é para ser visto pelos homens. Não se pode acender uma lâmpada debaixo da mesa. As obras são vistas. Só que é dito que as nossas obras devem resplandecer como uma lâmpada para que o nome do Pai seja glorificado. Mas aqueles que fazem pela carne, fazem para eles próprios serem glorificados. Por isso, no momento Jesus Cristo fala que quando nós dermos esmola, não toque trombeta, como fazem os fariseus, com o fim de serem vistos. Olha, com o fim de serem vistos. O contrário é, façam para que o nome do Pai seja glorificado. Uma coisa é você ser glorificado, outra coisa é o Pai ser glorificado. As virgens estavam à espera do noivo, levando suas lâmpadas. Mostra todo crente que, aguardando Jesus Cristo na sua segunda vinda, tem obras. Só que tardando o noivo não veio no tempo nosso, elas dormiram, então morreram, porque o crente não morre, ele dorme, e o morrer é o dormir. Mas é dito que à meia-noite ouviu-se um brado, dizendo, eis o noivo. Então no momento em que elas ressuscitam, diz, tomando cada uma delas a sua lâmpada, para se apresentarem diante do Senhor, porque na ressurreição, todos deveremos nos erguer e entrar na presença de Deus, levando as mãos, suas obras, para sermos julgados no tribunal de Cristo. Mas no momento em que as virgens nécias se levantam com suas lâmpadas para entrar diante do tribunal, elas percebem que as lâmpadas estão se apagando. Por quê? O que fazia a sua lâmpada brilhar? Ou o que faz a sua lâmpada brilhar? Palavras mais simples, o que te motiva a ofertar? O que te motiva a congregar? O que te motiva a louvar no momento da adoração da igreja? O que te motiva a fazer as obras que um cristão faz? Se você faz porque o pastor manda, quando você ressuscitar naquele último dia, a lâmpada vai começar a se apagar. Se você faz porque se fizer diferente, vão falar mal de você, a sua lâmpada irá se apagar por ocasião da vinda de Cristo. Porque aqueles que fazem obras
E essas obras são movidas e alimentadas pelos aplausos dos homens. Quando estes faltarem, porque no tribunal de Cristo cada um dará conta de si mesmo, e lá no tribunal não terá ninguém para aplaudi-lo. Lá no tribunal você vai ter que dar conta do seu coração diante de Deus. Faltará então o combustível que fazia a tua lâmpada resplandecer. Se você fazia para ser visto, fazia para ser o melhor, fazia por uma questão de status religioso, fazia por obrigação porque os homens estavam te olhando, quando tudo isso te faltar, e estiver somente você e Cristo, face a face, aqui nada é escondido, aqui seu coração será desvelado, não haverá o combustível das obras, suas lâmpadas. É como diz o apóstolo Paulo, as obras, ao serem passadas pelo fogo, não terão consistência e serão queimadas e destruídas completamente. Agora, aqueles que serviam a Deus movidos pelo amor, não movido por uma pressão, que hoje em dia os crentes ofertam, ou melhor, dizimam, dão dízimo, não porque amam a Jesus. Lógico, me perdoe, eu não me refiro a todos, né? Mas talvez aí 99% não dão o dízimo porque amam. Dão porque tem medo do gafanhoto de Joel 2 e de Malaquias 4. A prova disso é que quando eles descobrem que os gafanhotos faziam parte da antiga aliança e que agora eles não vêm mais, porque estamos na nova aliança, eles agora deixam de dar. Então por que davam outrora? Por que na pressão da lei dava até os centavos, contadinho, na legalidade da lei? Ah, estamos na graça. Graças a Deus, eu não precisarei mais ofertar. Ou quando ofertar, não preciso dar 10%, posso dar 1%. Posso dar R$10, 15, 2, 30. E esse livro que está lá atrás, Dízimos e Ofertas à Luz da Bíblia, ensina que devemos abandonar o sistema antigo da lei, dos gafanhotos, das maldições, e entrarmos para a graça. E a graça é um servir a Deus por amor. Ou você ama, por isso você dá, não 10%, mas 5, 10, 15, quanto o seu amor te proporcionar. Por amor, por desejo de ver a obra crescer. Ou então, não precisa dar. Pastor, você está dizendo para eu não trazer mais oferta? Se a sua oferta, ela não é do amor do coração pela obra, você está perdendo o seu dinheiro. Guarde. Mas e aí? E aí que você terá menos problemas no tribunal de Cristo que se você ofertar. Por quê? Porque você fala, Senhor, eu não ofertei porque não amava. Melhor do que falar, Senhor, eu te enganei, eu tentei te enganar a vida inteira. O melhor mesmo é que esta manhã você fala, Senhor, eu não quero mais te servir pelas aparências. É reconhecer que temos em nós uma capa religiosa herdada. E como fez o cego Bartimeu, quando curado pelo Senhor, deixou para trás a sua capa e seguiu ao Senhor. Siga ao Senhor com seu coração. É o desafio desse ministério, produzir discípulos, aqueles que serão arrebatados no dia da vinda de Cristo. Amam a vinda de Cristo. Mas amar a vinda é amar a pessoa que vem.
Quantos aqui, porventura, já tiveram ansiedade, expectativa por receber alguém que ama? Está vindo, a pessoa está vindo. Quando o esposo viaja, como é que a esposa fica em casa? Ah, para lá. Sim? Como é que é? Depende do caso, né? Eu acredito, tirando pela minha família, minha esposa não via a hora da minha chegada. E eu também não vejo a hora de chegar em casa. Mas você também já teve a experiência de, porventura, saber que alguém vai chegar, alguém indesejável, mas vai chegar. Fazer o quê, né? Né, Josué? Tá vindo. Paciência. É a cara da mulher desse tamanho. Raiva. Indesejável, aquela vida indesejável. Quero concluir essa mensagem. Eu vou falar sobre as nações. Talvez hoje à noite eu fale alguma coisa. O tempo não permite. Mas, se uma vez um pai ia fazer uma viagem, né? E falou assim: filho, papai vai fazer uma viagem. Vai ser um pouquinho demorada, mas papai volta para casa. E o filho, que amava muito o pai, falou: papai, mas quando é que o senhor vai voltar? E aí o pai falou assim: filho, difícil de falar exatamente quando, mas vem cá, eu vou te mostrar uma coisa. Aí foi no quintal da casa. Eu contei isso em outra ocasião, né? Permita-me contar novamente. Aí tinha uma grande árvore verde, cheia de folhas. Olha, filho, observa essa árvore. Essa árvore vai chegar alguns dias que as folhas vão cair. Virá o outono, as folhas cairão, o vento levará as folhas, vai ficar nua. E você observa que chegará um momento em que as folhas vão começar a brotar, pequenininhas, novinhas, tenras. Quando então essa árvore começar a brotar suas folhas novamente, então eu estarei voltando. Então todo dia de manhã, o menino, a criança ia lá fora saber como é que estava a árvore. Até que um dia ele percebeu que as folhas começavam a cair. Então ele torcia logo para caírem logo, para começar a nascer logo as novas folhas. Foi caindo as folhas. Até que um dia estava nua totalmente. Então, ele ficou ali naquela expectativa. Todo dia de manhã ele olhava. E ali ele percebia se não tinha alguma folha nascendo. Até um dia em que, numa certa manhã, ele entrou em casa correndo. Mamãe, papai está voltando, papai está voltando. E a mãe achava que ele estava chegando, né? E correu e abriu a porta. Cadê seu pai, meu filho? Falou: não, mamãe, ele disse que quando as folhas estiverem brotando, ele estaria chegando, e as folhas já estão brotando. Então ele está chegando. Essa expectativa de uma criança deve ser a nossa expectativa. Devemos ser tais servos, como as virgens prudentes, que faziam resplandecer a lâmpada, movido pelo azeite interior, que aquece o espírito, que aquece a alma, que aquece o coração. Devemos ser tais servos, como os da parábola dos talentos, que sabendo que o seu senhor lhe incumbiram a tarefa, empenhou-se num serviço para granjear e multiplicar aqueles bens. Quantos talentos Deus não te deu, meu irmão? Você tem talentos. Muitos talentos estão aqui sepultados. Às vezes falta humildade para servir a Deus. Humildade. De submeter a uma normalidade. Normalidade não vem de norma, mas algo que é normal na igreja. Servir de acordo com o que a igreja está proposta. Muitos querem servir, mas querem mudar tudo. Querem chegar e falar assim: ó, tira aquelas cadeiras, não gosto daquelas cadeiras ali. Impor o seu próprio modo. A nossa igreja é muito simples, nós estamos aqui para pregar a Deus a palavra
e adorar somente. Seja um servo de Deus, se coloque para servir, usando seus talentos, naquilo que for preciso, necessário, dentro da obra. E no dia da vinda de Cristo, então, seremos arrebatados. Quem deseja ser arrebatado? De coração. Hoje à noite nós vamos falar a respeito dos cristãos vencedores. Vamos abordar Apocalipse 12, 14, 19 e 20. Fazer uma súmula desses capítulos mostrando o que é um cristão vencedor. E amanhã de manhã daremos continuidade, abordando Mateus capítulo 13, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Cada mensagem nós vamos ampliando mais. Eu estou dando ênfase às questões práticas, porque o tema é a questão de aguardar e de apressar. É a preparação do crente para a segunda vinda. Não é meramente escatologia.